Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Essa semana, uma senhora me dizia: Padre, não é fácil. Com 5 filhos, não é fácil. Fala assim, né? Não é fácil o quê? Não é fácil chegar a tudo, né? Que ela tem que fazer, no fundo é isso, né? E olha, sei lá, são bastantes coisas, né? Que a gente tem que fazer. Eu mesmo, como sacerdote, falo para as pessoas a mensagem de Cristo, que tem uma série de demandas morais concretas, de exigências. E na direção espiritual a gente entra em planos mais meramente humanos também, que aí também tem tantas coisas que a gente tem que cuidar, o descanso, a organização do tempo, a trajetória profissional, e as demandas nesses campos não são poucas, né? O cuidado da própria saúde, alimentação, exercícios, relacionamento com as pessoas à nossa volta, ter também um tempo para cultivar, estar mais ou menos informado, cultivar uma vida cultural, intelectual. E de fato, se você tem filhos, né, acho que não é o caso de ninguém aqui, mas a gente consegue entender que, bem, toda a coisa da educação nos vários âmbitos, estar devidamente estimulados, mas ao mesmo tempo não sufocados com excesso de atividades, dar um carinho que é fundamental para a criança desenvolver, mas também não mimar demais, né? Então, enfim, não é fácil, né? Um pouco daria para a gente concluir isso daí, né? Não é fácil. E se Jesus fala, bem, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, talvez ele pudesse responder, mas Senhor, como não me preocupar com muitas coisas, né? Com tudo que eu tenho que fazer, né? Como é que eu faço então? Como é que eu soluciono esse negócio, né? E assim como Marta, todos nós temos, cada dia, muitas tarefas às quais fazer frente. E às vezes a gente tem mais sucesso, às vezes menos, às vezes coisas fluem mais fácil, às vezes é coisa mais travada, né? Às vezes as coisas saem bem, não saem. Acho que foi em dezembro que foi o concurso do Senado. Aqui eu entrei no mundo dos concursos, né, em Brasília, fico sabendo e por dentro. E vem o pré e o pós, né? Então, algumas pessoas vieram falar comigo super, agradecidas a Deus, louvando o Senhor que me ajudou na prova e como Ele é incrível, Padre. E outras pessoas são crises de fé, porque, né, as crises mais sérias, assim, acho que não acredito mais em Deus porque eu fui mal na prova. E é claro, a gente olhando de fora, você fala, bem, tem um percentual que vai entrar, outros que não, porque é bem maior, né, o que não entra, e nem por isso Deus ama, né, os que entrou e não ama, e rejeita os que não entraram, né? Olhando de fora, você fala, bem, lógico, não... Mas ao mesmo tempo não é tão difícil de entender, porque bem, se é o meu trabalho, né, se é a minha mãe que eu tenho que pagar, o meu filho, né, que tem que pagar o tratamento, se as contas que eu tenho e investir o tempo que eu investi para estudar, é lógico que aquilo tudo se torna um drama para cada um de nós e nos envolve, né? E assim a gente vai vendo que parece que na vida a gente está um pouco sujeito a contínuos altos e baixos. Porque às vezes a gente passa na prova, às vezes não passa, né? Às vezes você vai bem, às vezes você vai mal. Parece que a vida é um suceder, assim, um pouco aleatório às vezes, né? De momentos que as coisas estão bem, às vezes estão mal. Às vezes parece até que há um certo mecanismo de compensação. Até fala, a sorte, o azar no negócio, sorte no amor, né? Parece, se você vai bem numa coisa, vai mal na outra. Os antigos, eles falavam da roda da fortuna,
que você, uma hora está no topo, a sorte sorri para você, mas depois o mundo gira e você está na sarjeta, na fossa, tudo dando errado, né? Parece que a vida é um pouco assim. E também achei interessante nesse livro Nação Dopamina, essa psiquiatra, essa médica que escrevia, fala que a gente tem realmente um mecanismo no cérebro compensatório entre a dor e o prazer. Então, se você puxa muito para um lado, depois ele vai ter um rebote para o outro lado. E ela explicava assim, uma pandemia de dor, né? Dor crônica que há no mundo de hoje, porque há um excesso de estimulação, de dopamina, de prazer de várias formas. Então, isso depois produz um rebote no sentido negativo, né? Da dor. Então, parece que a gente está um pouco preso a isso, sabe? Bem, às vezes mal, está feliz, está triste. E talvez a vida seja isso, né? Olha, é isso aí. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. É isso aí, vamos lá, né? Agora, será que é mesmo? Será que tem que ser assim? Será que o próprio encarar a vida dessa maneira, não sei, já tira algo do brilho, né? Porque você pode perguntar, mas por que adianta então, né? Me empenhar, me esforçar, lutar pelas coisas. Algumas vezes eu vou desfrutar momentos de alegres e conforto, mas até nesses momentos, se eu já sei que logo depois vai vir alguma coisa ruim, sei lá, né? Agora estou me dando bem, mas depois vou me dar mal, aquilo perde algo do brilho, né? Já fica um negócio meio assim, meio azedado, né? Porque, bem, tá bom hoje, mas amanhã não vai estar, né? Porque a vida é um pouco essa gangorra. E a nossa alma, me parece, nos pede mais do que isso, né? Não é verdade? Nos pede uma estabilidade, uma paz mais profunda. E eu penso que essa é a vontade de Deus para nós. Além de ser a nossa vontade, é a vontade de Deus para nós. Não é à toa que Jesus fala para Marta mesmo, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Ela não vai perder isso daí. Ela vai ficar com isso daí. Né? Não lhe será tirada. Então, no fundo, eu queria propor essa tese para vocês hoje, levar a meditar, a pensar nisso, no como a gente pode, através de 3 passos, me parecem importantes, ganhar algo mais dessa estabilidade, essa equanimidade, não ficar tão sujeito aos altos e baixos da vida. Segunda-feira eu terminei, esses 3 passos mais ou menos seguem aquilo que fala São José Maria. Primeiro a oração, depois a expiação, em terceiro lugar a ação. Né? Primeiro há um entendimento na oração, depois um processo sim, de disciplina e purificação e depois a ação mais propriamente dita, né? Um pouco esses 3 passos. Terminei esse livro chamado O Jogo das Contas de Vidro. É uma história bem curiosa, bem original, se passa no futuro, cria um personagem lá que é o protagonista da história e no final vem 3 contos, além de umas poesias, escritos por esse personagem. Então é quase como o autor criando um pseudônimo que ele vai usar para depois contar essas historinhas escritas por essa cabeça que você agora entende bem, porque você lê uma biografia dele, né? Um primeiro conto é o que eu mais gostei, é um conto animista, é um pajé, uma tribo primitiva. O segundo são 2 cristãos, 2 confessores, padres do deserto, ali, eremitas, na época de Santo Hilário, na Terra Santa. E o terceiro é um conto hindu, então é bem assim, né? Mistureba, né? De várias religiões. E esse conto hindu é um filho de um rei, é uma história bem assim, confusa, acidentada. A mãe dele, a rainha, morre, o rei se casa outra vez, aí vem a típica madrasta má, que quer matar ele para que o filho dela reine sucedendo o rei. Aí alguém vê lá que vai acontecer um negócio, salva o menininho, o príncipe, e dá para uns pastores criarem ele se cria com os pastores, se namora de uma moça, se casa com ela, aí vem o meio-irmão dele, que já agora é rei, passa pela região, vê aquela moça também, gosta dela, pega ela para si, ele acaba matando, enfim, todo um rolo, ele foge, meio novela mexicana, assim, né? As coisas vão acontecendo e meio coincidências. Assim. E no meio da história ele se encontra com um mestre yoga, lá, um sábio hindu que fica na floresta, em flor de lótus, meditando ali, a maior parte do dia, completamente zen, né? Alheio de tudo. E ele começa a seguir lá ele, tenta imitá-lo,
E uma hora ele já não, ele chega e solta tudo. Olha, como aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço, né? Não sei. Eu estou sempre aflito e não consigo me concentrar. E o mestre olha para ele, começa a rir e fala só uma palavra, Maya. Maya, fala só isso, né? Maya. E o que é o Maya? É um conceito hindu, do hinduísmo, que significa, que representa um pouco isso, a ilusão da vida, as ilusões da vida. Essa vida aqui, as coisas são muito, né, passageiras e fugazes, e você se agarra como se aquilo fosse algo sólido, quando não é. Você não deve se deixar enganar. É claro, eu entendo que não é que ele nega a realidade, mas de alguma maneira nega um pouco, quem sabe, a tua importância, a importância do eu no meio dessa realidade fugaz, mais ou menos se dissolve. Não? Você é uma coisa só com tudo e a roda do mundo que vai girando e não adianta você ficar aflito com isso. É um pouco essa atitude de aceitação da vida com todos os seus percalços e seguir um pouco, não ficar se agarrando a proteger o meu ego, né? E aqui, claro, o cristianismo vai mais além do hinduísmo, do budismo, mas ele começa com uma coisa muito semelhante a isso daqui. Começa com desprendimento, com a humildade, com entender um pouco o vazio do próprio eu, do próprio ego. Convertei-vos a crer no Evangelho. A mensagem de Cristo começa com uma mensagem negativa, digamos assim, né? De você se negar. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome só por isso, cadeira e siga-me. No começo você tem que te esvaziar. Se você não está disposto a perder a sua vida, né? Você quer salvar, você vai perdê-la. Você tem que estar disposto a perder para salvar. Primeiro é estar disposto a perder. É não se agarrar ao vazio do próprio ego. Os santos, a gente vê isso na vida deles. São Paulo derrubado do cavalo, está lá perseguindo Jesus, encontra com Cristo e o derruba, começa sendo derrubado, começa cortando a trajetória dele. São Pedro nega Cristo por 3 vezes e se arrepende, a partir dali vai receber, né, a sua missão de ser o primeiro Papa. E tantas histórias de conversões que vieram de crises, de problemas difíceis. Estou relendo agora as Confissões de Santo Agostinho, e ele está nessa crise, já abandonou o maniqueísmo, mas já não entende, já não vê a Bíblia e o cristianismo como uma coisa absurda, mas ainda não se converteu propriamente. Então ele está num momento assim, no meio do caminho e sofrendo com aquilo, né? E já não encontra mais prazer nas coisas. E ele diz, fazendo essa oração, o livro inteiro é quase que uma oração: vós éreis-me tanto mais propício, quanto menos consentis que me fosse agradável tudo que não erais vós. Você me ajudava mais, me amava mais, enquanto você tornava as coisas amargas para mim. Porque assim essas coisas não se tornavam obstáculo, mas pelo contrário. A minha frustração nelas me servia para buscar mais além delas, para te buscar a ti. É no fundo isso que ele está dizendo, né? Mas é claro também, não basta a crise, não basta a dor, não basta a frustração, se ela não é acompanhada da franqueza que teve Santo Agostinho, de chegar, bem, Senhor, fizeste-nos para ti, o nosso coração está inquieto e quando não repousar em ti, de entender que ele não se basta a si mesmo, né? Não estou bem comigo mesmo, aqui não vou conseguir. Eu preciso de ajuda, eu preciso de misericórdia, eu preciso de perdão. Eu preciso desse amor misericordioso que Deus me oferece, porque sozinho eu não consigo. Então, a primeira coisa é isso, né? É a oração que nos faz largar, né? Entender o nosso vazio, o nosso nada, soltar-nos nas mãos de Deus. São José Maria, quando Deus viu que Deus lhe pedia para fazer o Opus Dei, ele tocava o seu nada e ele dizia, montou uma oração que ele falava: não valho nada, não tenho nada, não posso nada, não sou nada, não sei nada. Um pouco a ladainha do nada, de ver o seu vazio. Esse é um primeiro passo que a gente precisa dar, né? Está disposto a perder a vida, está disposto a soltar-nos. Agora, esse é só um primeiro passo, a gente não deve ficar aí, não deve ficar no negativo, ficar na morte. Tem que perder a vida para salvá-la, para encontrar a verdadeira vida. E aqui entra um segundo passo que eu queria propor para vocês. Várias histórias de aventuras incluem uma ida do herói ao mundo dos mortos.
no meio da confusão, no meio da aventura dele, ele tem que descer à mansão dos mortos. Bem, Jesus faz isso, como é lógico, mas também faz Ulisses na Odisseia, também faz a Divina Comédia, Dante, até o Senhor dos Anéis, o Aragorn tem que visitar lá a Cidade dos Mortos uma hora, né? E tipicamente, no mundo dos mortos, a gente pode entender que o herói então encontra uma arma, sei lá, uma espada, que com ela ele vai ser capaz de matar o dragão, né? Um pouco assim. Ele, justamente na situação mais caótica e arriscada, ele encontra aquilo que vai ser o seu grande poder, né? A sua grande força. E qual que é essa espada que a gente obtém, começando por esse momento negativo, enfrentando a nossa morte? É a nossa liberdade. É a conquista da nossa liberdade. Eu escutava também esses dias um cara novo que me indicou um rapaz dessa linha assim, de autodesenvolvimento, chama-se Cal Newport. Enfim, só escutei um podcast dele ali rápido, quero explorar mais depois, mas eu achei interessante, ele dizia nas várias etapas de você ter uma vida mais produtiva e menos reativa e mais com propósito. Ele dizia, a primeira etapa que você tem que fazer no framework que ele montou ali, nos passos que ele montou, a primeira é disciplina. Você tem que te estabelecer uma disciplina que pode ser uma coisa bem até aleatória, se for necessário, né? Uma disciplina qualquer, que você se propõe e você se prende naquilo ao longo do tempo. Depois, você então vai encontrar os verdadeiros ideais que você vai buscar e perseguir com a tua vida. Aí, enfim, aí vêm os outros passos. E algumas pessoas questionavam ele, não deveria começar com os ideais e depois vem a disciplina, uma vez que você está motivado pelos seus ideais? Então, esse podcast é explicando por que não começar pelos ideais e sim pela disciplina. Uma coisa bem concreta, mas achei bem interessante, né? E ele diz, olha, primeiro passo, ele conta vários exemplos de pessoas que estavam com a vida bem confusa e eram os molengões que se deixavam arrastar pelo seu estômago, sei lá, né, pelos seus impulsos quaisquer ali, e se sentiam, né, presos àquilo. E essas pessoas, ele, olha, vou correr todos os dias agora, vou acordar e vou correr meia hora, sei lá, né? Você colocou um propósito ali e vou marcar num calendário que eu vou imprimir, pôr na parede, vou fazer um check ali cada dia que eu conseguir. E essas pessoas, a partir de você começou a fazer isso, essas pessoas começaram a fazer isso, então elas obtiveram uma coisa que é o deslocamento do centro de motivação do exterior para o interior. Quando a gente está nessa fase mais entregue ao mundo, altos e baixos, o nosso centro de motivação está fora. O mundo determina se é para eu ficar alegrinho, porque meu time ganhou no futebol, né? Ou se é para ficar tristão, porque levei um fora, né? Da namorada, sei lá, né? Então eu fico... Agora é diferente, eu me empolgo, vou ler esse livro, agora eu não estou mais empolgado, então já não leio mais, né? Não estudo mais esse idioma que eu tinha me proposto. Essa pessoa tem um centro de motivação externo. As circunstâncias determinam o que ela faz ou deixa de fazer. Agora a disciplina te faz descobrir um centro de motivação interno. Não importa se eu não estou afim. Eu vou levantar e vou correr. Ah, mas está frio. Não estou nem aí para o frio, né? Eu vou levantar e vou correr, porque é o meu propósito. Eu vou vencer esse negócio. Daí você desenvolve essa garra e você descobre que você é capaz, que você pode ser livre, que você não está dependente, não está dependendo completamente do resto do mundo, né? Eu achei muito interessante isso daqui. Desenvolver, conquistar a liberdade interior. Ter paz diante das circunstâncias do mundo. Passa por aí, não exige isso você fazer isso também. Primeiro você saber que você não consegue sozinho, que você é pouca coisa, reconhecer a tua fraqueza. Mas depois, conquistar algo da tua capacidade de grandeza, que é a liberdade. Que é essa capacidade de se determinar para um lugar e seguir naquilo ali, lutando, né, para desenvolver essa disciplina. Eu achei que faz sentido. De alguma forma, a própria vida de Jesus nos mostra isso. Quando ele vai começar a sua vida pública, o que ele faz? Primeiro ele passa aqueles 40 dias no deserto, jejuando, né? Primeiro é o momento de negação, de dizer não para si mesmo, de concentração, de oração. Aí depois sim, aí depois começa a vida pública. Sai fazendo milagres, pregando, aí ele vai fazer muita coisa. Aí sim, é esperado de nós colocar
paixão naquilo que a gente vai fazer. Entrega, emoção. Mas já não mais a paixão de uma criança mimada, com as suas estridências, com seus chiliques, porque não conseguia aquilo, né? Não, mas uma paixão de uma pessoa adulta, não de uma pessoa entregue aos seus instintos como um animal acurralado ou levado pelo instinto sexual, pelo instinto que for, para cima e para baixo, né? Porque agora você é senhor de você mesmo. E sendo senhor de você mesmo, você pode sim, deve perseguir os teus ideais. Você enxergou o que realmente vale a pena. Na minha ordenação, vou fazer aniversário, até vocês me deram uns presentinhos legais, um bolo de chocolate com o Morpheus, o agente Smith, e onde era para estar o Neo, tô eu, né? Os personagens do Matrix, né, do filme, então, um bolo de chocolate. Posso mostrar para quem não viu ainda depois, né? Talvez não, né? Acho que não precisa, né? Mas me lembro um momento da minha ordenação, eu já morava na Espanha e fui para Roma, onde me ordenei. E é lógico, né, são uns dias muito emocionantes, em concreto amanhã vão se ordenar 29, 2 brasileiros inclusive, né? E a gente que está em Pamplona, ou estava, ia então para Roma uma semana antes. E já voltar para Roma já era uma coisa muito emocionante, aquele lugar maravilhoso onde eu morei lá e as pessoas que não via, né, há alguns anos. E foi, numa ordenação foi meu pai, na outra foi também a minha mãe, a minha irmã. Mas até rever, eu naquele tempo que estava lá, não voltei para o Brasil, fiquei lá e estudo aí, né, e depois... Então tá com a minha família outra vez e, bem, e tá prestes a vestir isso aqui, né, a me ordenar, que é um negócio mais ou menos forte, né, tem um impacto grande na nossa vida. Então aquilo tudo era tanta coisa assim, tanta emoção, né, que acho que me deu um overflow, sabe, acho que eu não conseguia processar muito, não é que, sei lá, eu fiquei maluco, dei um surto, nada disso. Mas no momento na oração diante do sacrário, estava vazio o oratório, e uma sensação de irrealidade, acho que essa é a palavra assim, que eu expressei, né? Parece que isso aqui, sei lá, tudo que está acontecendo, não parece que é muito, muito real, parece que é um filme, sabe? Tanta coisa acontecendo junta que parece que eu estou assistindo um filme, mas não sou eu que estou ali naquela história, né? E só o que existe agora, Senhor, sou eu aqui e você aí. Mais você do que eu, né? Digo, ele existe mais do que a gente existe, né? Ele tem o ser por essência, né? A gente por participação de uma forma não substancial como a dele, né? Diz a filosofia. Isso sim existe. E olha, é verdade, é um pouco maia, né? Aquela coisa do hinduísmo, né? Mas, como eu falava, o cristianismo vai mais além do maia, porque do hinduísmo, porque a gente acredita que a base de tudo é o amor, né? Deus é amor. E o amor é possível não porque eu me dissolva no total, como querem os hinduístas, né? Você é uma coisa só com o todo. Não, tem uma pessoa e eu, né? Então, uma pessoa que ama outra pessoa. Deus é um ser pessoal e eu sou uma pessoa também. E eu posso amá-lo. E esse é o meu destino. E esse, oxalá, é o meu presente também. Quero que seja o meu presente, né? E isso dá solidez. No Rio Grande do Sul, via uma vez uma frase dessa de caminhão, que eu falei, uau, que frase. Tudo nessa vida é ilusão, menos amor a Deus. Teologia de caminhão, vou fazer um livro. Porque é isso, né? É isso aí mesmo. Deu no cravo ali, né? Tudo é ilusão, tudo é maia, menos, né, o amor a Deus. O amor a Deus não passa, o amor a Deus não se dissolve. Isso aqui é a nossa vida eterna, isso aqui a gente vai levar pra gente. Isso é permanente, né? Isso não importa se eu passei no concurso ou não passei no concurso, sabe? Porque eu posso amar a Deus passando e não passando, né? Se eu ofereço ele o meu estudo, Isso é algo sólido, que não me será tirado, nem pela morte, nem pelo tempo, né? E aí sim a gente chega na ação. Porque, é claro, né, esse amor eu vivo nas ações concretas. Aquele que me ama, que acolhe meus mandamentos e os observa, esse me ama, fala Jesus, né? E esse amor que vai dar sentido e força, portanto, às minhas ações. Semana passada eu falei para vocês da força, da ação, da importância da ação. Jesus diz, não é aquele que diz Senhor, Senhor, quem entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade dos meus pais. Esse que faz a vontade do meu Pai, esse entrará. Fazer a vontade de Deus, essa é a chave, né, do paraíso. Então fazer, né, a fé sem obras é uma fé morta. A gente tem que ter obras, a gente tem que fazer as coisas.
E essa é a nossa vocação. No livro lá do Hermann Hesse, no História do Hindu, ele termina lá na floresta com um monge e fica lá e pronto. Eu não vou mais me deixar levar pelo rio de ilusões que é essa vida, pela confusão vazia do sobe e baixo da vida. E para alguns cristãos, o destino é algo parecido a isso, né? Alguns que têm a vocação para se retirar do mundo, ok, esse é o destino deles, quem sabe, né? Se retirar e contemptus mundi, né? Se afastar-se do mundo, fuga século, né? Sair e se viver só rezando, etc. Mas não é a nossa vocação, que estamos chamados a estar no meio do mundo, a estar no meio aqui do redemoinho, né? No meio, como diz Guimarães Rosa, né? No meio da confusão. Agora, isso sim, estar no mundo, mais metidos em Deus. Esse é o espírito que vai falar tanto São José Maria, né? Fazendo as coisas, dando a elas vibração de eternidade, transformando, colocando amor em tudo aquilo que eu faço. E aí sim, me doando plenamente daquilo que eu faço. Achei interessante também um militar americano chamado John Boyd, que alguns dizem que foi a pessoa mais influente em estratégia, na história da estratégia militar, depois de Sun Tzu, aquele que escreveu Arte da Guerra, mais ou menos famoso, né? Sun Tzu. Enfim, não acho que nenhuma de vocês é uma grande especialista em história da estratégia militar, mas é só porque achei interessante um discurso que ele faz lá. Apesar que foi uma pessoa tão importante, a pessoa mais importante da história das Forças Armadas Americanas, ele nunca virou general. Porque para fazer a reforma que ele promoveu no Pentágono, ele teve que pisar no calo de muita gente, né? Então ele gerou muitos inimigos. E no exército você sobe se você tem amigos, né? Enfim, pelo menos é o que eu escuto falando. E, enfim, não só, né? Não vou negar. Muita gente muito boa, conheço. Exemplares generais são amigos meus e são gente impressionante. Mas ele dizia num discurso seu para uns jovens que ele orientava no exército, ele falava assim: um dia você vai chegar a uma bifurcação na estrada e você terá que tomar uma decisão sobre que direção seguir. Se você seguir este caminho, poderá ser alguém, terá que fazer concessões, virar as costas a alguns amigos, mas você vai ser membro do clube, será promovido e receberá boas atribuições. Ou você pode seguir este outro caminho e assim fazer algo pelo seu país, pela sua força aérea, por si mesmo. Se você decidir fazer algo, poderá não ser promovido, não conseguir boas atribuições e certamente não será o favorito dos seus superiores. Mas você não terá que se comprometer, será fiel aos seus amigos e a si mesmo. E esse seu trabalho poderá vir a fazer a diferença. Ser alguém ou fazer algo. Para que lado você irá? Ser alguém nesse sentido, né? Ser alguém importante, né? Você não é ninguém, não, sou você. É interessante, né? Ser ou fazer. Às vezes a gente está acostumado a ser ou não ser no Hamlet, mas aqui num outro contexto, né? Ser é mais quem faz no contexto que ele está falando aqui, né? É você não abraçar o caminho de apenas, do reconhecimento, do status, para fazer da tua vida algo útil de verdade. Claro, todo mundo faz alguma coisa, né? Independente do caminho que a gente segue, você vai estar fazendo uma coisa ou outra. Mas acho que o ponto-chave aqui, me parece, é o tamanho daquilo que eu me dedico a fazer. Sobretudo se é algo maior ou menor do que eu. Quando encaro as minhas tarefas, o meu trabalho, como instrumentos de uma carreira pessoal, do meu engrandecimento, então aquilo é menor do que eu. O que eu faço? São coisas menores do que eu. Agora, muda muito se eu enxergo a minha tarefa, a minha vida, como uma missão maior do que eu. Isso aqui é maior do que eu. É a minha pátria, é a minha família, são os meus filhos, é o meu Deus, né? É a minha fé. Isso aqui é algo maior, né? O eu não importa. Então é interessante. Aí sim, sabe, você vai ter essa paz. A atuação, o teu trabalho, não vai ser algo de desgaste, não, o eu não importa, né? Eu estou trabalhando uma coisa maior. O que importa é essa coisa maior. Se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu apanho, como São Paulo, né? Fala, olha, fui apedrejado, eu estou aqui para fazer o que Deus quer, né? Não importa se eu vou naufragar, se vão querer, acham que eu sou agora Júpiter e querem me oferecer um sacrifício de um boi, sei lá, como acontece alguma hora lá, né?
Não importa se eu sou louvado ou se eu sou... Estou aqui para uma coisa maior do que eu. E isso dá essa estabilidade, essa paz, né? Ou seja, a chave é essa ação desinteressada. Juntando essas partes que a gente falava, esse desinteresse ativo, ou ação desinteressada. Você fazer algo não por você mesmo, não querendo um interesse naquilo do meu engrandecimento, mas pela própria coisa, por amor a Deus, por algo maior do que eu, por Deus. Ação desinteressada que a gente poderia resumir numa palavra só, que é serviço. Serviço é ação desinteressada, né? É esquecimento próprio, é doando aos outros, é uma ação da pessoa humilde, que não está preocupada consigo mesma, né? E é como Jesus resume a sua missão: não vim para ser servido, mas para servir. Oxalá a gente pudesse também resumir assim a nossa vida, né? Eu estou aqui para isso, para servir, para me dedicar aos demais, para me dedicar a Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora nos dá esse exemplo maravilhoso de total docilidade nas mãos de Deus e, por isso, de serenidade e constância no que tinha que fazer, enfrentando, sei lá, Belém, enfrentando o Egito, voltando para Nazaré, e a vida simples lá em Nazaré, depois a cruz, depois Pentecostes. Nossa Senhora é sempre a mesma, no meio dos vários avatares da sua vida, com aquela constância maravilhosa, com aquela eficácia maravilhosa nas mãos de Deus. Então, peçamos ela que nos ajude a segui-la por esse que é o caminho da verdadeira liberdade, da verdadeira grandeza, da verdadeira paz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.